Graça e paz, amados do Senhor. Seja abençoado você, sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de fé ao teu coração nesse momento, nesta hora. E eu quero trazer uma palavra baseada no livro de Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 aos versos 19, um texto que você conhece muito bem. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele me faz os meus pés como os do servo e me faz andar em lugares altos. Amém? Essa é a palavra de Deus trazida pelo profeta Abacuque para mim e para você. Abacuque, ele vive um tempo de crise, um tempo que Judá estava em crise. Aqui o reino de Judá tinha sido invadido pelos babilônicos, e os babilônicos eles destruíram as lavouras, eles destruíram casas, pessoas morreram, pessoas perderam seus familiares, perderam seus amigos, a cidade estava devastada, muitos tinham sido levados escravos, e Abacuque ele chega diante de Deus e no meio dessa crise, no meio de toda a situação, ele começa a questionar a Deus o porquê de toda aquela situação. Todo esse problema, toda essa circunstância leva Abacuque a se aproximar de Deus e começa a fazer com que Abacuque comece a ter um tempo com Deus, e Deus começa a se revelar a ele através dos seus questionamentos. A mesma coisa conosco também, porque às vezes quando passamos por situações adversas, quando passamos por percas, por dores, quando passamos por lutas, por dificuldades, momentos de escassez, momentos que não parece não ter mais esperança, não parece mais ter solução, então parece que é nesses momentos que nós vamos buscar o Senhor e questionar a Deus e dizer e colocar diante de Deus os nossos porquês. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que isso está acontecendo na minha família, na minha casa, no meu trabalho? Por que, Deus? Mas, queridos, Deus tem um propósito em tudo, e às vezes as circunstâncias, às vezes os momentos de crise são o meio dos quais Deus tem para nos aproximarmos dele. É o meio do qual Deus trabalha em nós, é o meio do qual Deus está despertando algo em nós. Abacuque, quando ele passou por esse processo, ele passou por uma transformação espiritual na tua vida, ele passou por uma renovação, uma mudança na vida dele, porque ele começou a olhar toda a situação com os olhos diferentes. Então, quando ele passou a entender tudo isso, então ele entendeu o propósito de Deus, ele conseguiu superar essas circunstâncias. Então, quando nós vemos a história de Abacuque, ele passou por uma situação de dúvida até a adoração. Ele passou uma situação de medo a uma situação de confiança em Deus. Ele mudou totalmente o seu jeito de pensar. E nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. Como que Abacuque superou tudo isso? Nós temos 3 pontos principais. Eu gostaria que você guardasse isso para a tua vida. Nos textos que nós lemos, Abacuque ele aprendeu em primeiro lugar a crer em Deus, a confiar em Deus, ainda que tudo estivesse acontecendo de ruim na tua vida, ainda que as lavouras não estejam mais produzindo, ainda que não tenha mais animais, ainda que tudo estava dando errado, ainda assim ele não se deixou levar pelas circunstâncias, porque ele entendeu que o plano do Senhor é muito maior, muito melhor do que ele pensava. Então ele passou a crer em Deus. Em segundo lugar, Abacuque ele aprendeu a colocar sua esperança em Deus. Ele colocou a tua esperança em Deus. Versos 8 ele diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele sabia que Deus é quem poderia tirar ele daquela situação, Deus é quem poderia tirar aquele povo daquela situação. Ele colocou a tua esperança no Senhor. Ele colocou a tua alegria no Senhor. Em último lugar, ele aprendeu a viver acima da crise. Amados, guarde essa palavra no teu coração. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que
vencedores. A Bíblia diz que ele aprendeu a superar esses momentos. Ele escreve no final que o Senhor o faz andar em lugares altos, ou seja, acima da crise. Quando você coloca a tua confiança, a tua esperança em Deus, então você passa a viver acima da crise. Mesmo que as coisas não contribuem, mesmo que as coisas parecem que estão dando errado, mas você entende que em tudo Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, queridos, confie no Senhor, coloca a tua confiança em Deus, a tua esperança em Deus e aprenda a viver acima da crise. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.